Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da pedagogia hospitalar e a gente vai começar aqui compartilhando slide com vocês. Hoje é a nossa aula sobre as áreas de atuação da pedagogia hospitalar, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco dessas áreas de atuação, tanto em hospitais, como em domicílio, como em centros de reabilitação. Vamos falar um pouco também sobre as diferentes faixas etárias que o pedagogo hospitalar pode estar atuando, tá? E um pouco sobre a relação com outras políticas públicas, que ela faz parte, né? Tanto a questão da saúde, como a questão da assistência social, tá bom? Então, para a gente relembrar, né? E para que vocês possam estar cada vez mais inteirados sobre essa temática, a gente precisa trazer para vocês que a pedagogia hospitalar ela vai abranger vários espaços de atuação, né? Buscando, requerendo, né? Compreendendo competências específicas dos profissionais que nela atuam, especialmente quanto à mediação pedagógica, que, diante das necessidades recorrentes às distintas patologias e faixas etárias. Patologias são as doenças, né? São as condições que o aluno se encontra dentro do espaço hospitalar ou de problemas de saúde que esse paciente esteja envolvido, tá bom? E as faixas etárias são as diferentes idades, né, que vão ser compreendidos desde a educação infantil até o ensino médio, né, ali na fase de adolescente, tá? Bem como também na articulação com as políticas públicas, tanto na área da saúde como na assistência social, como eu falei para vocês há um instante, tá? Então, quando a gente fala dessas áreas de atuação, a gente precisa lembrar, né, que essa perspectiva da pedagogia, ela não se restringe ao espaço físico do hospital. Ela abrange também o atendimento domiciliar e também os centros de reabilitação, tá? Cada um desses contextos apresenta especificidade quanto às suas demandas pedagógicas, logísticas e emocionais. E é sobre elas que a gente vai conversar um pouquinho agora. Por exemplo, na atuação em hospitais, a gente sabe que o hospital é o espaço mais tradicional da pedagogia hospitalar, por isso o nome, né? No hospital que vão se realizar atividades pedagógicas junto ao paciente, seja de curta, de média ou de longa duração, tá? Com o objetivo sempre de garantir a continuidade do processo educacional. Lembrando que esse aluno, né, esse paciente hospitalizado, ele deixou ali os estudos por um breve período, né, ou por um longo período, e ele precisa de subsídios, precisa de apoio pedagógico para que ele não perca todo o conteúdo, porque a gente sabe que, de uma certa forma, por conta das necessidades específicas dos problemas de saúde, algumas vezes a gente vai precisar abrandar esse conteúdo, a gente vai precisar realizar adaptações curriculares, tá? Por isso que a pedagogia hospitalar, ela está dentro da política da educação especial e inclusiva, né? Justamente para subsidiar essas possibilidades que estão limitadas por conta de algum tipo de doença, de algum tipo de patologia ali existente, tá certo? Então, o objetivo, né, da pedagogia hospitalar dentro do espaço hospital vai promover a aprendizagem e proporcionar momentos de ludicidade e socialização. Lembrando que esse espaço é um espaço não tão alegre, né? É um espaço que precisa de uma certa forma de dinâmicas, de ludicidade, que possam estar trazendo melhorias tanto nos aspectos físicos como também nos aspectos emocionais desse paciente, tá?
E aí a gente tem o atendimento pedagógico domiciliar, que é o chamado APD, que está dentro também da pedagogia hospitalar, né? É uma modalidade que visa assegurar o direito à educação de estudantes que, por razões de saúde, estejam impossibilitados de frequentar a escola, mas não necessitam da internação hospitalar. Ah, ele fez uma cirurgia da perna, fraturou a perna, ou ele fez uma cirurgia de hérnia, né? Alguma coisa mais grave. E ele já saiu do hospital, mas ele está ainda em atestado médico, né? Em licença médica. Então, esse paciente, aluno, ele tem direito a ser atendido no espaço doméstico, tá? No espaço domiciliar. Então, de acordo com a Almeida, 2019, o atendimento domiciliar é uma extensão da pedagogia hospitalar e se caracteriza pela oferta do acompanhamento pedagógico no espaço doméstico, de forma individualizada, respeitando as condições de saúde do estudante e garantindo o vínculo com a escola de origem. Então, é papel do pedagogo, né? Buscar a escola, buscar o conteúdo que está sendo trabalhado, buscar possibilidades pedagógicas para esse determinado aluno, para que a gente possa conseguir o melhor êxito, né? O êxito no que diz respeito ao seu desenvolvimento, ao seu progresso de aprendizagem, certo? E aí também é papel do pedagogo hospitalar o trabalho em centros de reabilitação, tá? Que são instituições especializadas no atendimento de pessoas com deficiência física, intelectual ou múltiplas, que necessitam de acompanhamento clínico e terapêutico contínuo. A atuação pedagógica nesses centros visa a promoção do desenvolvimento das suas potencialidades, a reabilitação funcional e a inserção ou reinserção escolar. Então, vamos lá. Aqui é mais ou menos parecido com o atendimento domiciliar, tá? É um aluno, né, um aluno paciente que está passando por momentos em que ele precisa fazer um acompanhamento de reabilitação, e dentro desse espaço de reabilitação, o papel do pedagogo hospitalar não é somente de conduzir as questões burocráticas, né, mas também de conduzir as questões de aprendizagem nesse espaço de reabilitação, tá? Então, aqui cabe a participação do pedagogo na equipe multiprofissional, né, na equipe multidisciplinar que esteja dentro desse centro de reabilitação, tá certo? Vocês estão percebendo, gente, como é importante o trabalho do pedagogo? Que o pedagogo, ele trabalha só na sala de aula, se ele quiser, né? Porque existem várias possibilidades, tá? Dentro de todas essas nuances que a gente tem apresentado para vocês. E aí, atuação com diferentes faixas etárias e patologias, tá? Nós vamos falar agora, nessa parte da aula, sobre questões relacionadas à faixa etária, né, a idade, e a questões patológicas, que são tipos de doença, né, que mais acometem, tá bom? Então, a pedagogia hospitalar, ela requer uma prática flexível e sensível às especificidades de cada faixa etária. Não é diferente da sala de aula. Eu, Cristiana, não posso tratar, planejar, adequar atividades para crianças de 3 anos de idade, igual atividades que eu vou preparar para crianças de 10 anos de idade, não é isso? Então, não é diferente no espaço hospitalar. Nós precisamos adequar as atividades para cada faixa etária. Então, por exemplo, as crianças de educação infantil, né? Elas precisam ter privilegiado atividades lúdicas, atividades recreativas, olha só, lúdicas, recreativas, e de socialização, que promova o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais. Então, está internado, está em casa, está no centro de reabilitação, está dentro, né, da faixa etária de educação infantil, então a gente vai propor atividades mais lúdicas, mais divertidas, que às vezes não vão ter nenhum papel, nenhum lápis, né, nenhuma caneta, são atividades mais corporais, mais de coordenação motora global,
que vão gerar também desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento motor, de uma maneira assim, em que as crianças nem percebem que estão estudando, né? É bem legal esse universo da educação infantil. Segundo Kishimoto, o brincar é a linguagem principal da criança pequena. Olha só, sendo, portanto, um recurso indispensável na intervenção pedagógica hospitalar. Assim, o pedagogo hospitalar deve promover experiências que estimulem a curiosidade, a imaginação e a expressão. Então, cabe, né, ao pedagogo essa diversidade de possibilidades dentro desse universo de crianças pequenas, certo? Ah, eu vou trabalhar com crianças pequenas, mas eu não gosto de brincadeira. Então, nem vá trabalhar, né? Então, escolha outro campo de atuação, tá? Vá trabalhar com os grandinhos, que vai ficar mais na base da conversa, da escuta, da reflexão, né? E o ensino fundamental e o ensino médio, né? Em que as crianças estão ali na fase de deixando de ser criança. Então, com alunos do ensino fundamental e médio, a atuação pedagógica requer um planejamento mais estruturado, visando a continuidade do currículo escolar, olha só, tá? Não que na educação infantil a gente não vá seguir o currículo, né? Mas a gente sabe que o próprio currículo da educação infantil, ele tem uma perspectiva mais lúdica, né? Mais do brincar, mais das interações. E aqui a gente precisa pensar nesse planejamento mais estruturado, que visa a continuidade do currículo, ó, e a preparação para as avaliações, tá? Então, aqui as coisas são mais quentes, né? Estão fervendo, que a gente precisa se preocupar com esse processo avaliativo, com essa entrega, né, com os resultados que vão ser alcançados, mesmo que seja no período da hospitalização, tá bom? Então, de acordo com Oliveira e Fernandes, a prática pedagógica junto a adolescentes hospitalizados deve contemplar estratégias que respeitem o ritmo e as limitações impostas pela patologia, mas que também estimulem sua autonomia e seu protagonismo, tá certo? Então, a gente não vai pensar situações de aprendizagem em que a gente vai estar limitando, em que a gente vai estar impondo. Não, a gente vai estar propondo, a gente vai estar possibilitando, né, o protagonismo, a autonomia, também a ludicidade de uma certa forma, mas levando em consideração as questões curriculares também, que não podem perder-se de vista. Quanto à diversidade de patologias, né, essa variedade, ela acomete os educandos hospitalizados, impondo ao pedagogo hospitalar o desafio de adequar as estratégias pedagógicas, sejam as questões físicas, ou as questões cognitivas, ou emocionais. Então, a gente já falou aqui em outras aulas sobre as questões emocionais, por exemplo, né? A gente sabe que quando a criança está hospitalizada, ela tende a se estressar mais, ela tende a ficar irritada. Então, a gente precisa levar em consideração essas questões que podem estar sendo associadas à patologia, né? Então, Brave, em 2018, destaca que o conhecimento sobre as especificidades das patologias é fundamental para que o pedagogo possa planejar intervenções que respeitem as limitações e potencializem as capacidades do educando, certo? Olha só, levando em consideração as capacidades do educando. Então, é preciso fazer uma avaliação preliminar, né, para que a gente possa, antecipatória, para que a gente possa trazer um planejamento adequado. E qual é a relação com as outras políticas sociais, políticas públicas, né? A pedagogia hospitalar, por natureza, é uma prática intersetorial, né? Tanto que o educador está lá dentro do espaço hospitalar e que se articula com políticas públicas, especialmente da saúde e da assistência social, com vistas à promoção do bem-estar e à garantia dos direitos dos educandos, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai, no que diz respeito à saúde, né?
integrar o movimento de humanização das práticas de saúde, ao reconhecer que o cuidado vai além do tratamento clínico, abrangendo também as questões educativas e psicossociais, tá? Então, de acordo com a Política Nacional de Humanização, a humanização da atenção à saúde pressupõe o acolhimento das necessidades do paciente de forma integral, considerando suas dimensões biológica, psicológica e social, certo? Nesse sentido, o pedagogo hospitalar atua como mediador entre a criança, a escola e o hospital, garantindo que o direito à educação seja respeitado mesmo em situações de adoecimento. Olha só, então cabe ao pedagogo ser mediador, né, entre a criança, a escola e o hospital, buscando, né, a garantia do direito à educação, tá? Então, aqui existe uma articulação com a saúde, né? Assim como também existe dentro da política da assistência social, por meio do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, uma articulação que tange tanto a proteção social como a garantia dos direitos, certo? A proteção social e a garantia dos direitos. A atuação integrada entre o pedagogo e os profissionais da assistência social é essencial para o encaminhamento das famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo o acesso a benefícios sociais e serviços de apoio. Olha só que interessante, gente. Essa garantia dos benefícios sociais, ela, claro, ela é disposta lá nas políticas de assistência, mas quando existe ali um pedagogo presente, ele também vai estar olhando para as questões educativas que estão ligadas, né, interligadas com as questões sociais, tá? E a intersetorialidade, né? O que é a intersetorialidade? É justamente a junção entre as políticas de educação, de saúde, de assistência social, quando elas andam em rede, quando elas se constroem, né? Quando elas se congruem para o mesmo objetivo, tá? E qual é o benefício? Qual é o objetivo? A busca por assegurar a dignidade, os direitos e a qualidade de vida das pessoas em situação de adoecimento, no caso das questões da pedagogia hospitalar, tá certo? E aí, para a gente encerrar, a gente traz aqui um pouco do resumo, né, dessa aula, onde a pedagogia hospitalar é uma prática educativa essencial para garantir o direito à educação em contextos de vulnerabilidade decorrentes das situações de saúde, tá? Sua atuação abrange múltiplos espaços, sejam eles hospitais, domicílios, centros de reabilitação, e requer que o pedagogo tenha competências específicas para lidar tanto com faixas etárias diferentes, como com patologias diferentes e necessidades educativas também diferentes, certo? Então, a visão do pedagogo hospitalar, ela precisa ser uma visão ampla, né? Uma visão ali de águia, de ter a capacidade, as competências para lidar com essas questões que são sensíveis, né, que muitas vezes geram ali vulnerabilidade ao aluno, ao que está paciente, tá bom? Precisando articular com os diversos setores que estão envolvidos ali naquele espaço de cura, né, aquele espaço de tratamento, que é o hospital, ou o ambiente domiciliar, ou o centro de reabilitação, tá bom? Então, eu espero que nessa aula vocês tenham compreendido um pouco sobre essas questões relacionadas aos campos de atuação, as faixas etárias que são atendidas pelo pedagogo hospitalar, bem como sobre a intersetorialidade, tá bom? Aqui são as nossas referências bibliográficas da aula de hoje. Não deixem de ver o material que está disponível na plataforma para vocês e de realizar as atividades, tá bom? Gratidão. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula, tá certo, pessoal? Então, tchau, tchau.